Dos 513 deputados que hoje estão na Câmara, nenhum é mais controverso que Paulo Bilinski. Com muita frequência, alguém se refere a ele como um sujeito violento. E com muita frequência, ele reage a isso aos berros, o que só reforça a ideia de violência. O ministro insinuou, de alguma forma, que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Olha a cara dele. Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara, representando o governo federal. Eu não vou me calar. O que o senhor fez... Mesmo quando não está num embate direto com aqueles que ele considera de esquerda, o Bilinski gera tumulto, confusão. Às vezes é o vocabulário dele, que é considerado pesado demais. Puta que pariu, caímos no golpe. Caímos no golpe. É exatamente favor, eu isso. peço a taquigrafia. Eu peço para retirar a palavra puta que palavras pariu. ofensivas. É ofensiva, do peço desculpas. Paulo, por favor. Peço desculpas. Eu não queria ter falado. Presidente, puta que pariu. essa não é a Por linguagem favor, correta. Eu não queria ter a falado. taquigrafia, por favor. Retire como eu, presidente de uma comissão. Peço perdão, presidente. E sabe a Pois maneira como um presidente deve agir nesse tipo de ação que é desrespeitosa. Perfeito, com esse presidente. presidente e com os colegas de Vossa Excelência. Exatamente Por isso. favor, peço que Vossa Excelência desculpas. conclua o pronunciamento de Vossa Excelência. E quando o peso não se faz presente no vocabulário, ele aparece na ideologia. Se a manchete é sobre um deputado que se orgulha de ter parente nazista, ninguém tem que se perguntar que deputado é esse. É o Paulo Bilinski, claro. É na Ucrânia dos anos 30 que começa a luta da minha família contra o comunismo. Meu bisavô, Jerônimo, foi preso e condenado à morte pelo regime comunista. O seu crime? Ser um opositor da ditadura. Seu crime foi lutar pela liberdade. Curiosamente, a menção velada ao nazismo está num dos discursos mais tranquilos do Bilinski, porque as coisas que ele diz, às vezes, até fazem com que os colegas ao redor se sintam ameaçados. Às vezes eu penso, pô, ser delegado de polícia é muito mais fácil. Porque o ladrão você pega e prende. Entendeu? Ele quer trocar tiro, você mata ele, tá tudo certo. Aqui não. Aqui a gente tem que conviver com essa espécie imoral e tratar com respeito, né? É bem difícil, bem desagradável. É frustrante, para falar a verdade. Eu pedi para ser membro dessa comissão. Parece que tem uma vaga do PL, né? Então, agora nós somos membros da Comissão de de Cultura. Vai ser muito bom. Vocês vão ver mais por aqui. A vida da Jandira vai ficar menos agradável. Não só ele faz uma analogia, quando é bandido a gente dá tiro e mata e tá tudo certo, porque é assim que é a cabeça dele. Ele acha que tem o direito de matar e dar vida ou tirar a vida das pessoas. Mas ele depois disse, depois dele fazer essa analogia, ele disse aqui: venho para esta comissão e a vida da Jandira vai ficar bem pior com a minha presença. Eu não sei o que isso significa, mas objetivamente isso se constitui numa ameaça. Eu sou Árvoro e esse é o meu textão sobre Paulo Bilinski. Isso é uma questão pessoal. Eu vou resolver com o senhor. Assim que Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar, os deputados bolsonaristas se rebelaram, ocuparam a mesa diretora da Câmara e impediram a casa de funcionar. E qual que é a forma de manifestação que vocês escolheram aqui no plenário da Câmara, deputado? A gente ocupou aqui a presidência, né, do plenário e com isso não acontece sessão. A esquerda está reclamando que vocês estão sendo não respeitando a Constituição por não deixar abrir uma sessão plenária. Qual que é o seu argumento? Tudo bem. Estou impedindo mesmo. Tá aí o nosso Paulo Bilinski.
Um delegado que virou influencer e um influencer que virou deputado. Nos dias 5 e 6 de agosto, quando os bolsonaristas impediram o funcionamento da Câmara dos Deputados, ele era um dos mais empolgados. Quando a presidência da Câmara tentou transferir a sessão para um auditório, ele foi lá e invadiu o auditório também. Pessoal, eu estou ao vivo aqui no plenário Nereu Ramos, aqui na Câmara dos Deputados, e Hugo Mota está tentando fazer a sessão da Câmara aqui desse plenário. Então a SGM está montando a estrutura, tá? A Polícia Legislativa não estava deixando os deputados entrarem, eu consegui entrar. Estou sentado aqui. Absurdo, hein? E foi assim que Bilinski ocupou seu tempo nos dias 5 e 6 de agosto. Do plenário para o auditório, do auditório para o gabinete, do gabinete para o plenário de novo. Até que, num desses trajetos, ele encontrou Guga Noblat, com um microfone do ICL. Estão ficando com fama de traidor da pátria depois de aceitarem a taxação do Trump. Taxação do Trump não dá para defender, você defendeu. Traidores da pátria, estão ganhando essa fama aí no Brasil afora. Quem é traidor da pátria? Quem? Quem? Quem é trumpista e aprova uma taxação de 50% do país. Você tem ideia do que está acontecendo com o país ou você só faz propaganda? Tenho muita ideia, muita ideia. Não, porque você está só fazendo propaganda do Lula. As entrevistas provocativas e até humorísticas nos corredores do Legislativo foram introduzidas no nosso jornalismo político pelo extinto CQC há mais de uma década. Só que desde então, a política brasileira ficou violenta demais. E o que no passado era humor, no presente pode se transformar em terror e rapidinho. Estão ficando com fama de traidor da pátria depois de aceitarem a taxação do Trump. Taxação do Trump não dá para defender, você defendeu. Traidores da pátria, estão ganhando essa fama aí no Brasil afora. Quem é traidor da pátria? Quem? Quem? Quem é trumpista e aprova uma taxação de 50% do país. Você tem ideia do que está acontecendo com o país ou você só faz propaganda Tenho muita do Lula? ideia, muita ideia. Não, porque você está só fazendo propaganda do Lula. Tem a ver o Lula. Você... Lula é o democrata. Você, presta atenção, você é a tchutchuca do Lula. E você é a tchutchuquinha do Bolsonaro. Do jeito que você tava lá no banheiro da Smart Fit, você tá lá, ó, Nossa. no Lula. Olha, sabe por quê? Não precisa me empurrar, não. Eu Não, sei que você você tem. que tá me Não empurrando. precisa me empurrar, não. Você que tá me Você sabe que eu nunca vou brigar com você. É claro que não. Até porque você. Porra, Se sou você muito faz o que maior, faz em né, mulher, mano? imagina o que você faria O que comigo. eu faço em mulher? Né? O que eu faço Que em mulher? isso, é Fala. sua fama. Fala. Você é violento. Fala. Você é violento. Por que Eu você tá sou pegando no violento pescoço? por quê? Ué, você não tá mexendo no tchutchuca agora na que pegando você no me pescoço? acha violento? Vai perder a linha mesmo. Por que você me Epa. acha violento? Opa. Fala. Por que você falou que eu sou violento com mulher? É sua fama. Fala. Você tá me falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fama Fit? do quê? Tá jogando fake news? Fama do quê? Ué, Hein? você é violento. Hein? Olha Com aqui, quem? ó. Olha como é que você Fala é. o episódio. Tá perdendo a linha por quê? Fala o episódio. Fala o episódio, diz Bilinski. Aqui a situação perde toda a graça que já não tinha. Uma namorada dele morreu com um tiro depois de disparar 6 vezes contra o Bilinski. Ele diz que foi a namorada que disparou contra si mesma, mas ele nunca conseguiu convencer todo mundo de que foi assim que a coisa aconteceu. Houve quem o acusasse de ter disparado a arma que matou a namorada, e quem fez essa acusação foi processado por isso, até porque a investigação respalda a versão dada pelo Bilinski. O problema é que a desconfiança não paira apenas sobre o Bilinski, paira também sobre a investigação, que, como noticiou até a TV Record, teria deixado de verificar os resíduos de pólvora em Bilinski naquela noite. Como Paulo foi levado ao hospital para a cirurgia, a coleta de amostras da mão dele não foi feita imediatamente. Não são elementos referentes apenas à pólvora, e sim a outros vestígios que são vestígios metálicos, oriundos do próprio projétil quando ele passa pela boca do cano. A gente pode ter na mão, a gente pode ter nas vestes, na região do antebraço dele. Seja como for, o Ministério Público pediu o arquivamento do caso. E é a esses fatos que Bilinski se refere, usando apenas a palavra episódio. É a sua Fala! fama, é um violento. Fala! É uma pessoa violenta. Fala! Tá sendo violento. Fala tá o atacando, episódio. Tá falando de Smart Fala o Fit por quê? episódio. Tá jogando Porque fake você news por quê? é um Você chupeteiro é um do chupetinho Lula. do Bolsonaro. E é violento mesmo, perdeu a linha. Essa é a tua fama, um desequilibrado. Mostrou que é chuchuquinha do Bolsonaro. O uso da palavra episódio para se referir a fatos violentos não é um expediente usado apenas por Bilinski. Carla Zambelli, por exemplo, ela jamais poderia livrar a biografia dela
do fatídico dia em que ela resolveu perseguir de arma em punho um homem pelas ruas, e no dia da eleição. E o que foi aquilo? Foi uma ameaça? Foi uma perseguição? Foi um momento de destempero? Não, não foi nada disso. Segundo a Zambelli, foi o episódio da arma. Eu já vinha sofrendo um processo de depressão, tratando a depressão com remédios desde o ano passado. Veio bastante forte depois do episódio da arma, né? Quanta violência não pode ficar escondida por trás de um termo genérico como episódio? Para não perder a noção da realidade, convém dar às coisas o nome que elas têm. Só assim seria possível refletir sobre esses episódios e corrigir os rumos. Bilinski não parece muito afeito a reflexões, não é o tipo de coisa dele. E convém refletir, porque ele sempre vai ser lembrado e relembrado do tal episódio. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, agradecer a presidente, agradecer os deputados e pedir que o senhor realize a resposta para que nós possamos passar a réplica e tréplica. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Primeira pergunta, se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado? Sim. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. Tanto que o episódio não parece ter mudado muita coisa na maneira como ele lida com as armas. Em 2024, Bilinski teria sido expulso de um clube de tiro. Por quê? Por dar armas nas mãos de crianças. É verdade, bolsonarista expulso de um clube de tiro. Um deputado. Deputado bolsonarista é expulso de clube de tiro. Não, por quê? Paulo Bilinski é acusado de promover curso com participação de crianças e adolescentes. Tem inclusive aí a imagem, Amadeu, uma foto em que está o deputado e ali algumas crianças e adolescentes, ele que foi expulso desse clube de tiro, ao qual ele foi sócio. Aí é criança, verdade. Por uma série de irregularidades que... Aliás, crianças, que tem uma aqui e outra lá, né? Isso, essas que estão ali circuladas. E tem um adolescente que ele está ensinando a atirar, né? Justamente, então esse foi um dos motivos, Amadeu, para ele ser expulso desse clube de tiro, que o nome é Puma Tactical, que ele era um dos sócios, mas os demais sócios pediram a expulsão dele, o caso foi parar na justiça e elencaram alguns pontos para a expulsão do Paulo Bilinski, incluindo esse curso, essa aula de tiro para crianças e adolescentes, e também pessoas não autorizadas teriam tido acesso ao cofre de armas do clube de tiro. O clube de tiro fez com Paulo Bilinski o mesmo que a Polícia Civil de São Paulo. Bilinski foi expulso de lá. É que além de delegado, ele era uma espécie de coach de concurseiros. Ele ensinava a passar em concurso público com a sua Estratégia Concursos. Certa vez, a Estratégia Concursos postou um vídeo que foi visto como racista. Aí o vídeo foi apagado e Bilinski atribuiu a responsabilidade pelo conteúdo à namorada. Aquela namorada morta no trágico e já mencionado episódio. Delegado youtuber é demitido da Polícia Civil de São Paulo por vídeo racista. É na Ponte Jornalismo. No documento, onde determina a demissão de Paulo Bilinski da Polícia Civil Paulista, o delegado Luiz Augusto Castilho, relator do caso, reprova a intenção de imputar à noiva já morta a responsabilidade pela publicação do vídeo. Na explicação das motivações para o pedido de demissão do policial, são relembrados outros episódios que envolvem Bilinski e precisaram de apuração da corregedoria. Em 10 anos, exercendo a função de delegado, ele ainda responde por 12 expedientes disciplinares, já tendo sido punido com advertência e suspensão. A título meramente exemplificativo, nos anos de 2013 e 2014, ainda no curso do estágio probatório, inúmeros expedientes disciplinares foram instaurados em seu desfavor, baseados em fatos como demora na conclusão e encaminhamento de procedimento ao fórum, elaboração de termo circunstanciado em fato atípico, manobra brusca na condução de viatura policial e posterior colisão em veículo particular,
particular, informa o documento. Sobre o acidente de trânsito com a viatura da Polícia Civil, o relatório informa que Paulo tentou forjar um flagrante de tráfico de drogas contra o motorista do outro veículo para justificar a sua conduta ao volante. Conclusão: a conduta de Paulo Bilinski é considerada violenta demais para um clube de tiro. A conduta de Paulo Bilinski é considerada violenta demais, veja você, para a Polícia de São Paulo. Mas, na nossa Câmara dos Deputados, a conduta de Paulo Bilinski tem sido considerada aceitável. Ponto final em mais um textão. E depois do final vem o quê? O finalzinho, aquele momento em que a gente ouve os membros da nossa comunidade. Uma comunidade pacífica, acho que é propício mencionar isso dessa vez, uma comunidade dedicada a analisar de maneira racional e consciente toda a doideira, a loucura e a barbárie ao redor. É o PS do nosso textão. A gente precisa de muito enfrentamento, a gente precisa levantar a cabeça, a gente precisa de muita coragem e de muita atitude para enfrentar esse tipo de gente. Um sujeito como esse não pode ser parlamentar, não pode ser delegado. Um sujeito como esse aí, ele merece o desprezo da sociedade. E mesmo assim, eles ainda são capazes de fazer muito mal para muita gente. O senhor é mentiroso, bandido e criminoso. O senhor não merece estar aqui. Outro detalhe meio esquisito é que ele tem um projeto de lei, né, que proíbe o uso de armas de fogo pelos agentes integrantes da segurança pessoal do presidente do Brasil, né, o Lula, e os seus ministros de Estado. A oposição aprovou um projeto de lei para desarmar a segurança pessoal do presidente e de todos os ministros de Estado. O deputado Paulo Bilinski, ele preside a Comissão de Segurança Pública da Câmara, ele é autor dessa medida e afirma ser justo que as seguranças das autoridades trabalhem de acordo com essa ideologia do Planalto. Em outras palavras, ele pode ter armas para se proteger, mas a segurança pessoal do Lula e dos ministros não pode? Ontem o pastor Henrique também denunciou ele por violência. Ele é muito truculento. O bom é que quando a Zambelli cair, ele cai junto. Eu não tenho vergonha de dizer que sinto medo deste deputado. Pela sua prática, pelo seu histórico, pela sua postura, demonstra-se um homem extremamente violento que dirigiu a Vossa Excelência uma fala ameaçadora. Eu tenho insistido com o Álvaro que nós precisamos investigar mais a fundo, jogar a luz sobre o fenômeno white trash, que é a fonte de tudo isso. Eles são hoje, digamos assim, o curral eleitoral, o trampolim do Donald Trump, né, da extrema-direita norte-americana, que tem servido como farol desse tipo de mentalidade, né? É preciso empurrar esses valores, a extrema-direita, o fascismo como modo de conduta, para o fundo do armário de novo, né? Essas pessoas têm que ser consideradas bregas, esse comportamento tem que ser evitado, né? É falta de educação, é falta de respeito, é falta de tudo. Final, finalzinho e finalzinho. Aquele momento em que eu, depois de tratar dos interesses do nosso Brasil, trata dos meus interesses, os menores, os mais mesquinhos. De que interesses eu estou falando? Da sobrevivência minha e desse projeto, claro. Você pode se inscrever, você pode deixar um comentário, você pode curtir o vídeo. Cada uma dessas coisinhas que os youtubers sempre pedem, às vezes é chato, eu sei, ajuda o vídeo a existir mais um pouquinho dentro dessa plataforma, ser mostrado para você e para as outras pessoas também. Então, isso de fato é muito importante. Eu sei que é um recado chato, tá? E é por isso que eu deixo pro final, depois de passar para você todas as informações de maneira diligente, bem certinho e tal.
Então avalia aí se você pode contribuir. Se estiver se sentindo assim generoso, abençoado nesse dia de hoje, aí tem o botão valeu demais. Mas claro, né? Avalie as suas possibilidades. O lema é o de sempre. Só se você quiser. Valeu!